Oi, gente, tudo bom? Ontem eu tive um aprendizado de vida, assim. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque às vezes pode ser que ajude alguém, né? Assim como muitas vezes outras experiências de outras pessoas me ajudaram. Ontem no meu trabalho, a minha chefe me chamou para conversar e ela me falou um monte de coisas, mas o que mais me marcou das coisas que ela falou foi o seguinte: você sorri demais, você precisa ser mais séria, porque existem momentos para sorrir e existem momentos para ser séria. E eu parei e pensei naquilo assim e fiquei pensando assim, gente, realmente, né? Talvez eu não tô mostrando seriedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, divertida, mesmo no ambiente de trabalho. Eu acho que, bom, pelo menos eu sempre tentei passar uma energia positiva, assim, para as pessoas, porque o trabalho às vezes é muito chato, muito estressante. A gente nem sempre faz o trabalho que a gente gosta, então eu acho que já é suficiente ter que ir trabalhar, já é um esforço suficiente. Então, você trabalhar de cara emburrada e tal, não é comigo, né? Eu sempre tento ter bom humor. E aí ela falou aquilo ficou me martelando na cabeça, sabe? Tipo, você precisa sorrir menos e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, agora a exigência do trabalho é deixar de ser eu, sabe? Deixar de ser a pessoa que eu sou. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu falei assim, eu fiquei pensando realmente assim, se eu tinha que mudar esse meu posicionamento ou não. E eu fiquei pensando, mas eu nunca deixei de fazer o meu trabalho porque eu sorri, ou porque eu dou risada, ou porque isso ou aquele outro. Eu sempre fiz o meu trabalho da melhor forma possível, da melhor forma como eu posso. Obviamente eu erro, obviamente eu não sou uma máquina. Então eu sempre tentei fazer da melhor forma possível, mas isso não interfere se eu sorri ou não. E aí eu falei, será que a vida tá querendo me mostrar e me ensinar alguma coisa? Porque eu sempre tento observar as coisas para crescer, para aprender, para evoluir e para entender se a vida tá querendo me mostrar alguma coisa, algum aprendizado. E aí eu lembrei que muitos anos atrás, quando eu tive o meu primeiro trabalho depois que eu me formei, também me foi requisitado a mesma coisa. Que eu sorrisse menos, que eu desse menos risada com os meus colegas de trabalho, porque isso disturba o ambiente de trabalho, etc. E, e aí eu parei e pensei e falei assim, gente, em que mundo que a gente vive em que as pessoas estão tão depressivas, ansiosas, etc, etc, um zilhão de coisas ruins, em que mundo que a gente vive em que chega um momento que as pessoas te pedem, que te pedem que você não sorria, que você seja séria e que você isso, aquilo, outro. E eu fiquei pensando assim, sério, que mundo que a gente tá vivendo em que as pessoas não podem sorrir no ambiente de trabalho. As pessoas, elas têm que trabalhar como, gente? Mal-humorada, com vontade de matar todo mundo. E com tudo isso, eu comecei a refletir. E aí, parece que acho que assim, o universo tem umas formas muito bonitas de demonstrar as coisas pra gente. Parece que pra sinalizar, assim, pra mim, que eu tava no meu raciocínio certo, ontem apareceu uma senhora no meu trabalho e eu servi ela e tudo mais, tá? E ela falou assim, ah, desculpa, mas posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, pode sim. Aí ela falou assim, o seu sorriso é lindo. E aí eu falei, que engraçado, né? Se a senhora soubesse que há pouco tempo faz, minha chefe falou pra eu não sorrir, né? Aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, vou usar isso como experimento, né? E falei assim, ah, muito obrigada, mas a senhora se sente incomodada com o meu sorriso? Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, não, se a senhora chegasse aqui e eu tivesse séria e tal, eu fosse educada, mas estivesse séria, pra senhora estaria bom? Ela falou assim, ah, tudo bem, se você fosse educada, mais séria, pra mim tudo bem. Mas claro que com esse sorriso é muito melhor, me dá até mais vontade de comer esse sorvete, não sei o quê. E eu falei assim, ah, então tá bom, muito obrigada. Muito obrigada pela sua opinião, pela sua contribuição, e tenha um bom dia. Ela saiu e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça.
eu parei e pensei assim, cara, e outras pessoas já elogiaram a minha simpatia, o meu sorriso no trabalho, né? E aí eu fiquei pensando, realmente, assim, eu falei, cara, eu acho que algo de errado não está certo. E eu refleti muito sobre isso, porque isso parece que eu pensei assim, será realmente que eu preciso mudar isso? Ou eu preciso reavaliar isso, né? E aí eu parei e pensei assim, e tipo, eu pensei na atitude que eu tomei no outro trabalho, quando me requisitaram isso. E eu pensei também em relacionamentos que eu tive, onde as pessoas que eu me relacionava também me falavam e me pediam isso. Falavam assim, ai, você sorri demais, você é muito aberta com as pessoas, você precisa ser mais séria. E a minha mãe também já muitas vezes, quando a gente saía, quando era, tipo, adolescente, 15, 16 anos, ela falava assim, para de sorrir pra todo mundo, você fica dando abertura pra todo mundo, aí todo mundo acha que pode conversar com você, não sei o quê. Então, assim, eu parei e pensei assim, cara, mas isso é uma coisa, assim, muito padrão dentro da minha vida, né? Quantas vezes já me pediram isso? E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não tô errada de ser eu. Essa sou eu. Eu sorrio sim, eu dou risada sim. E essa é quem eu sou. E aí eu parei e refleti assim, cara, eu não posso ficar em ambientes em que não me caibam, onde eu não possa ser eu. E dane-se se seja no trabalho, dentro de um relacionamento, tá? Dane-se se no ambiente de trabalho a gente precisa ser mais racional. Eu entendo isso. E eu nunca deixei de ser focada no meu trabalho. Eu sempre fui muito dedicada em qualquer trabalho que eu faça. Então, assim, eu não acho que o meu sorriso, ou a minha simpatia, ou o meu bom humor interferem negativamente no meu trabalho. Eu nunca senti isso. E tudo bem, se fosse uma crítica construtiva, eu aceitaria de bom grado e eu, com certeza, eu poderia muito bem mudar o meu posicionamento. Mas eu acho que quando as pessoas, elas querem mudar quem você é, uma coisa tão particular sua, você não pode aceitar isso. Então, ontem eu tive uma reflexão muito foda, que foi a seguinte: Heloísa, isso, claro, eu já deveria saber, né? Eu já sei há muito tempo, mas é como se a vida me lembrasse de novo ontem que eu não posso ficar em ambientes que podam a minha grandiosidade, podam quem eu sou, podam a minha personalidade, em ambientes em que querem me colocar dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. E eu não estou dentro disso, eu estou fora disso. Porque eu não me defino por essas coisas, eu não me defino pelo meu trabalho. Eu sou quem eu sou e é isso. Tipo, uma pessoa que tá em constante mudança, uma pessoa que tá em constante evolução, uma pessoa que erra pra caramba, mas que tá disposta sempre a mudar, a fazer diferente e tudo mais. Então, assim, eu pensei assim, cara, quantas vezes, seja no trabalho ou em relacionamentos, eu aceitei me diminuir pra caber num ambiente, num lugar que não era o meu lugar, não era o meu caminho. E eu lembro da minha atitude lá no passado, quando me falaram isso no meu outro trabalho, em que eu me fechei. Eu me fechei, fiquei muito séria, tentei trabalhar e depois, obviamente, eu saí desse trabalho, porque não me cabia mais. E é a mesma coisa que vai acontecer agora nesse trabalho. Eu vou procurar outro trabalho. Ah, Heloísa, mas você nunca vai ter estabilidade, tal. Eu já escutei muitas vezes isso, você fica trocando de trabalho. Gente, eu nunca vou me contentar em estar em um lugar que me faz mal, sabe? Eu não posso mais me permitir isso. E eu espero que vocês, na vida de vocês, não se permitam isso também. E a gente sempre tenha a coragem de arriscar e fazer diferente. Porque se a gente tá mal num lugar, seja num trabalho, num relacionamento, na amizade, na nossa casa, se a gente tá na cidade, sei lá, qualquer coisa, se a gente tá mal, pra quê que a gente vai ficar ali? Por quê? Qual que é o sentido? Se a gente veio nessa vida, além de toda evolução, a gente veio nessa vida é pra estar bem, é pra ser feliz. Eu acho assim, o universo, Deus, seja o que vocês acreditem, que é proporcionar as melhores coisas pra gente, que é proporcionar as melhores coisas desse mundo. Se a gente sofre, se a gente se martiriza, é porque isso são questões do nosso ego, são questões que não são da nossa essência. Então, assim, sinceramente, eu refleti e fiquei pensando assim, cara, eu já tava a ponto de realmente aceitar aquilo como verdade e pensar assim, não, eu preciso ser mais séria, mais focada, mais isso, mais aquilo.
E eu falei, parei, pensei, refleti e falei assim, não é esse o caminho. O caminho é não aceitar que me podem, não aceitar que queiram me aprisionar, que queiram me colocar dentro de um lugar que eu não pertenço. Então, assim, o aprendizado que eu tiro é, galera, isso é para todo mundo, gente. Não fiquem em ambientes onde te diminuam, onde te colocam dentro de caixinhas, onde você não tá bem, onde você não tá feliz. Eu sei que existem coisas que levam tempo, a gente precisa ter uma certa constância, um certo pensamento e tomar escolhas acertadas na nossa vida. Mas se você tem a possibilidade da mudança, se você tem a possibilidade de fazer diferente, por que não fazer? Porque, entende? Então, assim, o meu agir agora vai ser: estou ali enquanto não acho outro trabalho, achei outro trabalho, eu troco. Então, assim, realmente a gente precisa fazer mudanças em que nos tragam bem-estar, em que, sabe? Então, assim, não tô falando aqui que às vezes você não vai ter um feedback em que realmente é necessário que você mude algum posicionamento seu, que você mude alguma atitude sua. Mas se é alguma coisa da tua essência, que é quem você é, e estão pedindo pra você mudar, fazer diferente, não aceite isso. Porque a gente não pode deixar de ser quem a gente é por conta que outras pessoas estão infelizes, amargas, ou elas têm um vazio dentro da vida delas em que elas precisam menosprezar ou diminuir ou incentivar que você faça diferente, porque elas não conseguem ser você, elas não conseguem ter as mesmas atitudes que você tem na sua vida. Então, normalmente, pessoas que estão infelizes, frustradas, têm um vazio, não buscam evolução, não buscam cura, não buscam nada, não buscam evolução, não buscam espiritualidade, não buscam terapia, nada, quando as pessoas são doentes mesmo, sejam narcisistas, psicopatas, sociopatas, elas precisam diminuir as outras pessoas para elas se sentirem melhores, para elas se sentirem bem. Então, não deixe que pessoas desse tipo façam você acreditar que você é menos do que você é. Não duvide jamais da sua grandiosidade, da sua potencialidade, da sua coragem e do seu brilho, sabe? Eu acho que todo mundo veio nessa vida para brilhar e evoluir. Então, assim, realmente, não acreditem nessas coisas. Não acreditem. Essa é a minha mensagem. Então, é isso. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau!